na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. A música fala de uma casa muito engraçada. A casa não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque na casa pinico não tinha ali. Mas a casa era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos e o número 0. Que casa engraçada, né? Vamos ver como que se escreve casa. Ah, tenho certeza que todo mundo já sabe que casa começa com a letra C. Muito bem, com a letra C. Só que a gente falou K. Como é que se escreve o K, Tia Maeve? C com A, muito bem, C com A. E a próxima sílaba é uma sílaba que às vezes engana a gente, porque a gente fala ZA. A gente pensa que é a letra Z com a letra A, não é? A gente não pensa que é o C com A? Casa. A gente pensa que é o Z, mas não é Z. Nesse caso, casa se escreve com S com A, casa. Só que esse S, gente, tem um som de Z, tá bom? Mas não se preocupe com isso não, que depois vocês vão aprender por que esse S tem um som de Z, tá bom? Não se preocupe. Mas, por enquanto, vocês só precisam entender que K é S, C com A, K, e ZA, S com A, tá bom? Agora vamos ver quais são os tipos de casa que nós podemos encontrar. Olha, cada casa, uma é diferente da outra. Não existe todas as casas iguais. Existe, a não ser que seja uma comunidade habitacional em que as casas sejam padronizadas, uma igualzinha uma da outra. Mas isso é um caso raro. Geralmente em uma rua, cada casa, uma é diferente da outra. Pode ser até igual no formato, mas às vezes as cores são diferentes, às vezes a quantidade de cômodos dentro da casa também é diferente. Então faz a casa ser diferente, não é isso? Vamos ver os tipos de casa? Vamos lá. Existe a casa, vou colocar a imagem aqui, tá bom? A palafita. Palafita é aquela casa que é feita de pau. Por exemplo, a parte de baixo, ela é toda de pauzinho e a parte de cima também, às vezes é toda feita de pau. E ela é feita assim porque, geralmente, quando se constrói casa palafita, é porque tem água embaixo. E aí, por exemplo, se o rio enche, a água não invade dentro da casa, porque a madeira tá bem alta e aí protege a casa dentro, tá bom? Não entra água. Tem também o prédio, né? Prédios são construções com vários andares e bem grandes, enormes, né? Aqui na nossa cidade tem
prédios, alguns prédios. Tem também a casa habitacional do quilombola. A casa tradicional quilombola. Geralmente as casas dos quilombolas são casas feitas de barro, né? E a parte de cima é de palha. Lembra que nós estudamos um pouco sobre os quilombolas, como quando nós aprendemos sobre as comunidades diferentes do Brasil? Os quilombolas são descendentes dos quilombos, né? Que são os escravos fugitivos naquela época da escravidão, que eles apanhavam muito, sofriam muito. O que eles fizeram? Eles fugiram das fazendas dos senhores de engenho, dos donos dos escravos, e para fugir eles tinham que morar em quilombos. E aí eles foram em lugares bem afastados das fazendas onde eles moravam, fugiram mesmo. Quando chegaram lá, eles construíram casas para que eles pudessem morar. E assim foram se constituindo as comunidades quilombolas. Por isso que as casas dos quilombolas até hoje existem, é bem parecido, o mesmo formato tradicional como existiam lá naquela época. Tá bom? Ó que legal, aprendendo história. Também existe casas de condomínio fechado. Geralmente são aquelas casas padronizadas, uma parecida um pouco com a outra. Lembra que a tia Maia falou? E tem também casas de comunidades mais carentes, são aquelas casas, né, bem simples, umas casas bem mais rústicas, bem simples, às vezes precisa de consertos. Geralmente encontra-se casas assim nas favelas, né? Por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro. E também na nossa comunidade também existem casas assim, casas bem mais simples, tá? E existe também as casas indígenas. As casas indígenas, geralmente, elas têm o mesmo padrão. São casas feitas também de palha, né? De casas que são chamadas oca, não é isso? As casas dos índios. Mas são casas feitas por eles mesmos. Por isso que são casas rústicas, né? Que não precisa de muita coisa, como as casas que a gente geralmente vê nas ruas. Casas feitas de tijolo, né? De madeira. Então, assim, o que nós podemos aprender disso? Podemos aprender que as casas são diferentes umas das outras, né? Não existem casas iguais. Lembra da história dos 3 porquinhos? Quem lembra? Vamos relembrar um pouco da história dos 3 porquinhos? Eu vou contar um pouco para vocês só para relembrar, tá bom?